Os discipuladores, por favor, ajudem a posicionar mais cadeiras, para que todos possam sentar. Posicionem primeiro nas laterais. Não posicione atrás. Posicione primeiro nas laterais e depois à minha esquerda. Oi? Irmãos, no culto da virada, nós não fazemos culto kids. Então as crianças ficam junto conosco. Então você coloque o seu filho juntamente de você, para que não haja nenhum tipo de problema com ele. Apenas três cadeiras, viu, Diogo? Apenas mais uma fileira de 3. Não tem necessidade de 4. Queria que todos sentassem, por favor. Só ficassem. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Não faça silêncio. Rogério, por favor, ajuda os irmãos a encontrarem um lugar. Estão em pé aí atrás. Põe aqui mais cadeiras, por favor. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Já são 11 horas. Falta pouco tempo para que o ano de 2013 se inicie. Eu quero compartilhar algo com os irmãos. Eu acho que eu tenho pouco tempo, mas eu vou correr para poder compartilhar tudo com os irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 90. Fala para o teu irmão. Livro de Salmos, capítulo 90, verso 12. O salmista aqui, no caso Moisés escrevendo esse salmo, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sabe, irmãos, eu estava lembrando, o Miqueias me ajudou a lembrar esses dias, que nós iniciamos o ano de 2012 falando sobre ciclos. E eu quero encerrar o ano de 2012 também falando sobre ciclos. Porque entender os ciclos faz com que nós tenhamos uma vida mais saudável, mais proveitosa. Quando nós entendemos os ciclos de Deus sobre as nossas vidas, e o que são ciclos? São tempos, épocas, são momentos específicos da parte de Deus, onde o Senhor nos leva a um crescimento, são marcos estabelecidos por Deus. Então veja bem, à medida que você vai vivendo a sua vida, você vai perceber que na sua vida existirão marcos.
E cada marco se estabelece um ciclo novo. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, a cada marco se estabelece um ciclo novo sobre a sua vida. O que é um ciclo? É um período. É um período necessário para que nós possamos passar para uma fase nova. Então veja bem, todos nós um dia fomos criança. Então isso é um ciclo da nossa vida, isso é uma fase, isso é um período em que somos criança e estamos a cada dia aprendendo, amadurecendo para que possamos mais tarde ser adultos. Agora, você percebe que às vezes tem pessoas que têm seus 30, 40 anos, mas ainda agem como adolescente. Não é assim? Esses dias eu conheci uma, 75 anos, adolescente. Porque, de alguma maneira, essa pessoa acaba deixando de avançar nesse ciclo. Os ciclos é mais ou menos como a sua prova. Quantos aqui já estudaram? Só esses? Quantos já estudaram aqui? Então, você sabe, a cada série existe uma prova que você vai fazer para quê? Para poder passar para a próxima série, ou seja, a próxima fase. Da mesma forma acontece na nossa vida espiritual. Existem ciclos da nossa vida onde o Senhor permite que nós avancemos para a próxima etapa. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão: irmão, você está entendendo? Então, por exemplo, o casamento estabelece um ciclo novo sobre a sua vida. Por quê? O casamento é um marco que separa a sua vida de solteiro para a sua vida de casado. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, casamento é um marco na sua vida, que estabelece um ciclo. Então, por exemplo, na sua vida profissional, quando que se inicia um ciclo novo? Quando você está em um novo emprego. Então você passa, a partir daquele momento, estar em um novo ciclo na sua vida. E nesse ciclo existirão etapas que o Senhor vai te levar a crescer e a romper. Posso ouvir um amém? Então, na sua vida espiritual, por exemplo, o impacto estabelece um novo ciclo. Por quê? Porque ele separa um tempo novo de Deus sobre a sua vida do tempo do seu passado, que ficou lá para trás. Então veja bem, querido, os ciclos eles são extremamente importantes na nossa vida. E nós entendermos o ciclo permite com que vivamos a nossa vida com sabedoria. Irmão, se tem uma coisa que é importante na nossa vida, é nós termos sabedoria. Moisés clama ao Senhor aqui, e aqui Moisés não era um menino, já tinha experiência de vida e experiência com Deus. E o clamor dele é: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, ou seja, um coração que não vai desperdiçar tempo e oportunidade nenhuma na sua vida. A cada momento, a cada ciclo é uma oportunidade nova. Sabe, talvez nesse ano de 2012 você tenha perdido muitas oportunidades, porque não discerniu o ciclo, não discerniu o momento da sua vida. Então, você percebe, por exemplo, que os jovens, por vezes, eles perdem a sua vida porque decidem namorar ou se relacionar antes do tempo. E às vezes engravida, tem filho, perde virgindade e assim por diante, antecipando um ciclo da sua vida e acabando estacionando a sua vida. O tempo que era para investir na vida profissional, para crescer, para estabelecer bases, para avançar, gasta com outras coisas. Então, sabe, irmão, discernir o momento em que você está é fundamental para que você avance. Sabe, o ano de 2013, toda virada de ano, nós decidimos fazer resoluções, votos, de determinar coisas que precisamos romper. Você tem aí na sua oferta das primícias a lista de alvos, que vai determinar os seus alvos para o ano de 2013. O que são isso? São resoluções que você se determina diante do Senhor a romper, a avançar, a estabelecer um novo tempo. E sabe, isso jamais vai acontecer se você não discernir o momento em que você está vivendo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor,
é interessante que o Senhor nos mostra esses ciclos estabelecidos em 3 momentos, ou em 3 ciclos diferentes, de 7 anos. No livro de Levítico, no capítulo 25, no verso 8 e 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. O dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então a palavra do Senhor aqui determina algumas coisas. Eu sei que é um pouco, talvez complicado para você entender, mas eu vou simplificar isso aqui. Então, a Bíblia fala sobre o sábado. O que é o sábado? O sábado é o dia do Senhor. E o sábado ele estabelece um período de ciclos. Por quê? O sábado é o 7º dia. É um período de 7 dias. Então veja bem, então nós vamos separar isso em 3 sábados. Diga assim, 3 sábados. Então existe um sábado que é relacionado aos dias, que é o 7º dia da semana. Mas também na palavra de Deus nós vamos ver, depois de um período de 7 anos, é um outro ciclo. Então, a cada ano, o Senhor libera algo novo sobre a sua vida. Então, você vai perceber, e eu estava observando isso, é interessante, isso é bíblico, irmãos. Nós vamos entrar como igreja agora no 4º ano da nossa igreja. No 4º ano. É impressionante quando nós paramos para contar os dias, para entender os ciclos. E se nós percebermos, de acordo com a palavra de Deus, tudo isso, nós podemos evitar muitos constrangimentos, muitas frustrações, porque faz parte do momento em que estamos vivendo. Então, esse segundo estágio do ciclo, são 7 anos, diga 7 anos. E depois, um outro estágio, é o 7 vezes 7, que vai dar 49 anos. É um outro ciclo da vida. Os irmãos terem ideia, é interessante, a águia, quando ela chega por volta desse período de 40 a 50 anos, ela começa uma fase que é uma fase de renovação. Porque o bico dela já envergou demais, as unhas cresceram demais, então ela não consegue pegar nenhum alimento, não consegue matar nenhuma presa, as penas começam a ficar grandes demais e impede ela de voar com facilidade. Então é um novo ciclo na vida da águia. Então o que ela faz? Ela se recolhe para um monte muito alto, retira todas as penas, arranca as unhas e quebra o bico. E daquele tempo em diante se estabelece um novo ciclo. Sabe, querido, talvez hoje seja o dia de você arrancar algumas penas que têm te impedido de voar. Talvez hoje seja o dia de você quebrar as unhas para poder avançar no novo tempo. Talvez hoje seja o dia de você quebrar o bico para que você possa se alimentar comida nova do céu. Sabe, eu creio que esse é um tempo oportuno do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho, talvez seja pelo meu temperamento melancólico, nesse período eu fico muito reflexivo, avaliando tudo o que aconteceu durante o ano. E eu tenho algumas definições sobre o meu ano, sobre a igreja, sobre o que eu enxergo que nós poderíamos ter avançado, talvez não avançamos, ou coisas que avançamos e que foi bom. E nós, irmãos, precisamos avaliar, porque a palavra do Senhor diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Você não pode aceitar que um ano na sua vida seja como nada. Você não pode aceitar que um período da sua vida seja nada. Nós precisamos julgar todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Isso é um coração sábio, que avalia todas as situações. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você tem avaliado as situações que têm acontecido ao seu redor? O interessante sobre esse período de 7, o 7º ano, a Bíblia diz que esse é o ano sabático. E o que é o sábado? O sábado é o dia do descanso. O ano sabático é um ano onde não se trabalhava. Por quê? Iria se viver de toda a plantação
de toda a semeadura, de tudo que foi semeado durante os 6 anos anteriores. E depois desses 7 ciclos de 7 anos, que é o período, é o ano do jubileu. E o que é isso? É um tempo novo, onde as coisas se renovam. Eu quero dizer para você profeticamente, hoje, na hora que der a meia-noite, que nós iniciarmos o ano de 2013, um tempo novo vai se estabelecer na sua vida. Vai ser um tempo de crescimento. Vai ser um tempo de avanço. Então, eu quero falar com os irmãos sobre esses 7 anos, que é esse período onde o Senhor estabelece, inicia-se um ciclo e fecha um ciclo. Porque veja bem, nós não gostamos de falar muito sobre isso, irmãos, porque nós somos acostumados a começar um ciclo e parar com ele na metade. Por muitas vezes começamos num trabalho e saímos dele no 2º ano, por quê? Porque começou a ficar complicado demais. Está exigente demais. Tem gente que não fica mais que 1 ano numa igreja. Ele fica que nem... tem um louvor sertanejo que diz, é o crente macaco. Fica pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque ele não fechou nenhum ciclo na vida dele. E aí quando olha para trás, ele vê que não conquistou nada. Porque não existe fechamento. Ele não tem como avaliar e falar assim, nossa, 7 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Não, para ele parece que ele vive todo ano a mesma situação. Eu vou emagrecer, termina mais gordo. Terrível isso. Eu vou ser mais amável com a minha família, termina mais grosso. Eu vou ser uma mulher sábia, parece que ficou mais tola durante o ano. Por quê? Porque não leva em conta, não conta os dias. Não avalia os ciclos. Pergunta para o seu irmão, você tem avaliado a sua vida, meu irmão? Então veja bem, o início e o fim de um ciclo, ele se estabelece num período de 7 anos. Diga assim, o início de um ciclo e o fim dele acontece num período de 7 anos. Diga assim, cada ano representa um momento, uma fase da minha vida, seja espiritual, ministerial, profissional, familiar. Diga assim, isso é um ciclo. Amém? Então veja bem, o primeiro ano desse ciclo representa um período de aprendizado. Irmãos, nós vivemos em uma geração fast food, que está acostumado com tudo em 5 minutos. E a nossa geração é uma geração que despreza o aprendizado. A nossa geração é uma geração que não leva em conta o aprendizado. Ninguém quer aprender com ninguém. Ninguém se submete a ninguém. Todo mundo é bom. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as coisas não são dessa forma. Nós precisamos de uma referência. Precisamos ter pessoas ao nosso redor que vão ser referências, sinalizadores para nos ensinar, para nos ajudar, para nos apoiar nesse ciclo. Então o primeiro ano representa um ano de aprendizado. Então veja bem, na sua vida de casado, você vai ver que o primeiro ano é um ano de aprendizado. Por quê? Eu lembro perfeitamente isso da minha vida. Presta atenção, Fernando, isso é importante para você. Eu lembro perfeitamente isso da minha vida. Teve um dia que eu dormi sozinho e no outro dia eu acordei casado. E na hora que eu espreguicei, tinha uma mulher do meu lado. Eu falei, que negócio é esse, rapaz? Eu falei, o que eu faço agora? Pode pôr a mão, será? Está acostumada a ver que era pecado, né? Eu falei, o que eu faço agora, Jesus? Então assim, é um ciclo. É uma fase nova, é o primeiro ano. É um ano de aprendizado, onde você está descobrindo.
Tem gente que vem para a igreja, começa o primeiro ano dele, ele despreza, por quê? Ele fala, quer saber, que isso, meu? Não quero aprender nada não. E aí ele não tolera discipulado, por quê? Discipulado é aprendizado, é insistir, é permanecer. Aí ele acha que os outros estão querendo dominar a vida dele, porque afinal ele é dono do próprio nariz. Mas tem a ver com o começo de todas as coisas. Todo começo é tempo de aprendizado. Olha para o teu irmão e fala para o irmão, todo começo é tempo de aprendizado. Então lá no seu trabalho, o primeiro ano vai ser um ano de aprendizado. Vai ser um ano onde você vai aprender a lidar com as coisas. Sabe, eu quero dizer aos irmãos que começaram a liderar nesse ano, fica calmo, as coisas vão romper, porque esse ano foi o ano de você aprender coisas novas. Aí você fala, pastor, mas eu tinha que multiplicar minha célula, já vai fazer um ano. É verdade, tinha mesmo. Mas ainda que você não multiplique, você tem um coração aberto a aprender. Porque nós não podemos desprezar o ensino. A palavra diz que aquele que despreza o ensino é tolo. Nós vivemos uma geração, irmãos, que despreza o ensino. Os jovens não valorizam os mais velhos, porque acham que não tem nada que aprender com os mais velhos. Sabe, eu quero dizer para você que é pai, você precisa ensinar o seu filho a valorizar o ensino. Irmãos, que coisa dureza foi ensinar minha filha a me chamar de Senhor. Porque meu pai, a primeira vez que eu fui chamar ele de Senhor na minha vida, porque eu achava bonito. Ele falou, Senhor está no céu. Eu nunca mais chamo de Senhor coisa nenhuma, Senhor escambau. Fiquei traumatizado, fiquei revoltado. E depois eu fui aprender que isso é honra. Eu falei, ai meu Deus, e agora? E aí no começo, para eu tratar o meu pai como senhor, eu falei, o senhor vai fazer tal coisa para mim? Pai, o senhor também? Então foi dureza. Hoje não, eu tenho receio nenhum disso. A minha filha, eu lembro que ela vinha falar comigo, pai, você? Eu falei, você? Ela fala, pai, não, é você, senhor. Porque tem que ser ensinado. Quer dizer, você que tem mais de um ano de igreja, você é discipulador, líder. Você tem que ter encargo por ensinar os irmãos novos que chegam na igreja. Ensinar ele a se portar, ensinar a orar. Ensinar a falar com Deus. Tem que ter esse encargo. Porque vai ser o alimento que ele vai ter. E se ele não aprender a se alimentar agora, daqui a pouco ele morre de fome. Fala para o seu irmão, não despreza o ensino, meu irmão. Então, qual que vai ser a marca desse primeiro ano? Vai ser medo. Insegurança, dúvida. Fala para o seu irmão, todo primeiro ano é assim mesmo, irmão. Agora, e o segundo ano? Uma coisa importante. O que você precisa entender? É que nesse primeiro ano, não é tempo de frutos. Nós gostamos de resultado, mas primeiro ano não é tempo de resultado. Primeiro ano do trabalho, na maioria das vezes, não vai ser ano do seu salário aumentar. Vai ser ano de você aprender, de construir bases. Olha para o seu irmão, e aí irmão, está preparado para o primeiro ano? Agora, qual que é o marco do segundo ano? O marco do segundo ano é trabalho duro. E nós vivemos hoje um tempo onde pastores, ministros ensinam as pessoas de que ela não precisa fazer nada. A única coisa que ela precisa fazer é vir à igreja, dar o dízimo, que o pastor vai fazer tudo por ela.
E não é assim que funcionam as coisas de Deus. Querido, para haver amadurecimento, precisa ter trabalho. Você quer que seu filho tenha responsabilidade? No dia que ele tiver 18 anos, ele tiver o primeiro trabalho dele, começa a dar conta para ele pagar. Mas com amor. A minha filha, ela sabe, ela está em casa, a responsabilidade dela é pegar todos os sapatos. Ela vai concluir uma fase agora de 7 anos, vai começar o 8º. Está na hora de aumentar a responsabilidade dela. Amém, Giovana? Aliás, já aumentou. Hoje ela lava a louça, pastor, escravo, quer escravizar a criança, vou denunciar para o conselho. Lava, e lava bem lavado ainda por cima. Quando a Angélica fala para ela, filha, hoje a louça é sua. Mãe. Então, o segundo ano é ano de trabalho. Ano de trabalho, trabalho duro. Não é pouco trabalho, não. É ralação. Fala para o seu irmão, é ralação, mano. Mateus capítulo 5, verso 41 diz o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Por que Jesus está falando disso? Porque o segundo está falando do trabalho, do esforço. Não existe nada que você vai conquistar na sua vida que não tenha tido trabalho duro. Olha para o teu irmão e fala, chacoalha ele e fala assim: ei, irmão, você tem trabalhado bastante? Então, observa a sua vida. Você vai ver, por exemplo, que o segundo ano da faculdade é o ano que as pessoas querem desistir. Porque é o ano mais duro. Segundo ano do casamento vai ser o ano mais pauleira. Por quê? Para que a família comece a ter uma base, às vezes vai ser necessário a esposa trabalhar, o marido trabalhar, e a esposa, além de trabalhar no secular, vai ter que trabalhar em casa também. Porque segundo ano é dureza, irmãos. Não é fácil. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão: e aí, irmão, você consegue identificar isso? Então, primeiro ano, maridão vai dar um descanso. É meu amor, princesa, maravilhosa. Agora no segundo ano, o mel acabou. Aquela paixão que queimava já não queima mais do mesmo jeito. E aí, o que vai fazer? Vai parar no meio do caminho? Você vai perceber isso se você estiver no segundo ano aqui na igreja. É o tempo de dureza. Na hora que o desânimo vem, que as coisas começam a perder o sentido. Porque esse é o tempo de você aprender a trabalhar. Eu vou dizer para você, adulto, ele não trabalha porque gosta. Ele trabalha porque tem que trabalhar. Cada dia que passa, é incentivado mais você fazer aquilo que você gosta. E eu vou dizer para você, profissionalmente, eu creio que é assim. Mas no seu trabalho, por mais que você goste dele, existirão coisas que o Senhor vai permitir que apareça para você, que você não gosta para fazer, porque é o tempo de trabalhar duro. Fala para o seu irmão: e aí, irmão? Tá sacando o bagulho, mano? Moça casou. Nunca lavou louça, porque a mãe fazia tudo, agora tem que lavar. E se o marido for que nem eu ainda, cheirar o copo,
A Giovana lavou o copo esse dia, ficou com um cheiro ruim. Falei, filha, vem aqui, vai lavar isso aqui. Ô pai, isso aí já é abuso já. Mas fique em paz, porque graças a Deus não são todos que são como eu. Fala para o seu irmão, o segundo ano é tempo de trabalho duro. Agora entenda algo, o segundo ano é o ano de trabalhar duro sim, porque você está preparando as bases. Agora o terceiro ano, o que é o terceiro ano? O terceiro ano é o ano de intimidade, de aliança. Um relacionamento, você só pode considerar ele estável quando ele passou do terceiro ano. Que é o ano que você confia. Já tem tempo, você não tem mais nenhuma surpresa com a pessoa. Você já viu nervoso, triste, alegre, chateado, emburrado. Eles pegam os discipuladores aí, esses irmãos já viram de tudo quanto é jeito. Já me viram deprimido, já me viram alegre. Já viu quando eu tenho as minhas crises de comediante, que eu atormento. Porque é um relacionamento onde não tem mais surpresa. Porque tem irmão que ele se ilude ainda achando que pastor é anjo, né? Ele imagina que o pastor vai acordar de manhã, andar, abaixore, barra, abaixore. Oh, Jesus. Então, o terceiro ano é um ano onde as alianças se estabelecem. João capítulo 21, verso 17 diz o seguinte: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Por que Jesus frisou isso? Falou 3 vezes. Porque terceiro significa aliança, unidade. 3 é número de unidade. Eclesiastes capítulo 4, verso 9, é melhor serem 2 do que 1. Ser 3 é melhor ainda. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão, e aí irmão, tá entendendo? Então veja como que esses ciclos operaram na vida dos discípulos. Então, primeiro ano eles aprenderam a andar com Jesus. Segundo ano Jesus colocou eles de 2 em 2 para trabalhar, para ganhar pessoas, para falar do Evangelho. E no terceiro ano foi aonde o Senhor estreitou os relacionamentos, estabeleceu os discípulos, os apóstolos. Então sabe, irmão, o terceiro ano é o ano de aliança. Terceiro ano, e eu vi isso nesse ano que passou. Terceiro ano é um ano na igreja onde pessoas que têm um potencial tremendo param. Por quê? Porque não querem avançar em aliança. Terceiro ano é um ano onde os relacionamentos se resolvem. Onde os relacionamentos se consolidam. Então, se você observar, por exemplo, no ano de 2013 sobre a nossa igreja, foi esse ano de ajustar. Por quê? Porque o quarto ano é o ano da oportunidade. É o ano dos primeiros frutos. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão, e aí irmão? Você está preparado para esse ano de oportunidade que vai iniciar sobre nós? Lucas capítulo 13, verso 6. O Senhor começa a contar uma parábola. Então diz o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em uma vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao avicultor: há 3 anos, diga assim, 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, bom está. Se não, mandas
cortá-la. Então o quarto ano é o ano dos primeiros frutos. Porém, entenda algo. O quarto ano não é, os frutos não são nossos. Os frutos pertencem ao Senhor. Querido, presta atenção no que eu estou te dizendo, olhe para mim. Eu não sei se eu estou falando de coisa complicada demais, mas eu quero dizer para você, isso aqui é extremamente crucial para a sua vida. Porque se você observar a cada momento na sua vida, esses ciclos vão estar presentes. Então no seu trabalho, o quarto ano no seu emprego, vai ser o tempo da oportunidade. Por quê? Porque você já tem consistência. Agora eu te pergunto, quantas pessoas que você vê hoje que tem 4 anos de empresa? Quantas pessoas? Quantas pessoas que você hoje vê tendo um período longo em qualquer coisa, em qualquer situação? Olha, irmãos, nesses 3 anos de igreja, se ninguém tivesse saído, nós já teríamos mais de 1000 pessoas. Mas por que não tem? Porque a maioria de nós não sabe lidar com o tempo. E a palavra do Senhor diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Olha para o teu irmão e fala para ele: irmão, você tem discernido o tempo da sua vida hoje? Está observando a minha vida, esse ano agora vão fazer 7 anos que eu me converti. Não é isso? Oi? Já fez 7 anos, está no 8º ano. E segundo esse princípio que eu estou ensinando para os irmãos, o 8º ano é o ano do recomeço. E eu creio, eu não sei quanto a você, mas eu creio que sobre a minha vida, o Senhor nesse ano vai derramar uma unção nova. Essa é a minha expectativa, porque se você começar a identificar isso, você vai ver áreas da sua vida. Então observa no seu casamento, por exemplo. Quantos aqui tem 3 anos de casado? 3 anos. Você vai ver que nesse 3º ano é onde o negócio está estreitando. E o 4º ano é onde o casamento começa a produzir os frutos. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão: e aí, irmão, você consegue identificar algum ciclo na sua vida? Esse 4º ano, todos os frutos devem ser revertidos novamente. Ser semeados 100%, completamente. Por quê? Porque vai ser o ano onde vai se estabelecer base para o restante do ciclo. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão: e aí, irmão? Como é que está o negócio aí? Agora, o 4º ano também é caracterizado pela explosão, pelo crescimento. Eu quero declarar profeticamente que esse ano é o ano da explosão, é o ano do crescimento, é o ano da multiplicação. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, esse ano é o ano da multiplicação. Fala para ele: se você crê nisso, toca aqui. Aleluia. O 5º ano é o ano da perseverança. 2 Reis capítulo 13, no verso 17, diz o seguinte: abre a janela para o oriente. Ele abriu e disse Eliseu, atira, e ele atirou, e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios.
porque ferirás os sírios em Afeca, até consumir. E disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os filhos até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então o que está falando? O 5º ano é um ano da perseverança, onde você vai estabelecer marcos, e aquelas coisas que impediam você de avançar vão cair por terra. Sabe, querido, eu quero declarar na sua vida hoje que ciclos novos vão se iniciar para a glória do Senhor. Vai se iniciar tempos novos. Sabe, se nós tivermos discernimento, nós vamos ver claramente esses pontos na nossa vida. Fala para o seu irmão: o 5º ano é o ano da perseverança. O 6º ano é o ano da bênção tríplice. O que é isso? São 3 vezes mais de bênção do que você já teve em toda a sua vida. É um ano de se ter 3 vezes mais. Vai ser um ano onde o Senhor vai prosperar. E o 7º ano é o ano do desfrute e do descanso. É onde você vai aproveitar o que você construiu durante o restante dos anos. E depois disso, pastor, o que acontece? Então, presta atenção aqui. No seu casamento, por exemplo, você tem 7 anos de casado. Na hora que iniciar o 8º, encerrou um ciclo e vai começar um ciclo novo. Percebe, por exemplo, você que tem filho. Você vai perceber que até os 7 anos é uma coisa, depois do 8º em diante é outra. Pega o seu filho, por exemplo, até o 7º mês, é uma coisa. Depois do 7º em diante é outra. Então, a cada período de 7, as coisas vão mudando. Então, veja bem, eu observo isso na vida de muitos irmãos. O irmão se converteu agora, está apaixonado. Mas depois de 7 meses, ele tem a primeira crise dele. Por quê? Encerrou-se um ciclo e começou outro. Então, às vezes ele fica mal, porque ele descobriu que os irmãos da igreja têm pecado. Ele achava que só tinha anjo na igreja. Aí, sem querer, ele estava passando no pancadão, viu um lá. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum. Aí falou: o irmão... Meu Deus, irmão da igreja no funk. Aí começa a ficar surpreso. Acredite, irmão, você vai ter muitas surpresas ainda. Então, sabe, pode ser que hoje, à meia-noite, está encerrando um ciclo, iniciando outro. Agora eu quero te perguntar, como é que é? Você já discerniu isso? Ou você está aqui por estar? Eu imagino que não. Sinceramente, todo o coração. Mas eu creio que o Senhor quer abrir os seus olhos hoje para você perceber aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Um ciclo novo se inicia hoje. E esse ano vai ser o ano do crescimento, da oportunidade, da multiplicação. Esse ano vai ser o ano que, como igreja, nós vamos ter frutos diante do Senhor como nunca tivemos antes. O seu discipulado vai multiplicar. A sua rede vai multiplicar, a sua célula vai multiplicar, a sua vida financeira vai virar
Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que hoje se inicia um ciclo novo sobre a sua vida. E esse tempo é o tempo oportuno do Senhor para você. É o tempo da oportunidade. Fala para o seu irmão, esse ano que inicia o ano da oportunidade. Sabe, irmãos, eu não quero trabalhar na ganância de ninguém, não. Porque infelizmente hoje se trabalha muito na ganância. Mas eu tenho sentido no meu espírito que nesse período o Senhor vai começar a abrir leque para irmãos aqui. Irmãos que têm, às vezes, o desejo de ter um negócio próprio. O Senhor vai te dar condições. Aliás, eu quero dizer para você que tem um negócio, avalie isso. Você vai ver, por exemplo, esse dado é muito interessante. Porque a maioria das empresas que abrem, elas fecham no segundo ano. Você sabia disso? 80%. 80% das empresas que abrem, fecham no segundo ano. Por quê? O cara trabalhou um ano inteiro e ele quer desfrutar, mas o segundo ano é ano de trabalho. Ele quer ter carro, quer ter casa, quer ter as coisas antes do tempo. Fala para o seu irmão, irmão, existe um tempo para todas as coisas. Fala para ele, discerne o tempo. Depois de 7 anos, o 8º ano, é o ano do recomeço. E aí, pastor, o que acontece agora? Vamos fazer tudo de novo. Mas só que um nível maior. Então, depois de 7 anos, é uma unção. Depois, no 8º ano em diante, é outra unção. Então, a cada ciclo, o Senhor vai te levar um tempo novo. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, a cada ciclo, o Senhor vai te levar um tempo novo. Fique de pé no seu lugar nessa hora. Sabe, irmão, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, pelo fato de você ter se disposto, talvez abrir mão de uma viagem, abrir mão de tantas outras coisas, para passarmos essa virada de ano juntas. Eu quero dizer para você profeticamente, como autoridade do Senhor sobre a sua vida, esse ano será um ano diferenciado sobre a sua vida. Olha para o teu irmão, olha no olho dele e fala assim, irmão, esse ano vai ser um ano diferenciado na sua vida. De crescimento, fala para ele. De multiplicação. Quantos creem nisso, diga amém. Nós veremos o crescimento do Senhor. Sabe, então eu quero te perguntar, em qual ciclo que você está? Sua vida financeira, no seu casamento. Que ciclo que você está? Presta atenção, não converse. Porque discernir o tempo é algo crucial para que eu e você avance. Discernir o momento. Antes de nós orarmos, agradecendo ao Senhor por esse ano que virá, eu queria orar com você, para que o Senhor nos dê olhos abertos, para enxergar os tempos, para enxergar, para que você não perca as oportunidades que virão diante de você.
Porque o ano de 2013 vai ser o ano das oportunidades sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Se você está com a sua esposa, com a sua família, eu queria que você orasse nessa hora, junto com a sua família, para que o Senhor te dê olhos abertos. Família que eu digo é marido, mulher, filhos. Outros são familiares. Se você tem algum familiar aqui, esse familiar está sozinho, que ele esteja com você também, não há problema. Oi? Reúne nessa hora. Tome a mão da sua esposa, do seu marido, da sua casa. Vamos pedir ao Senhor que nos dê olhos abertos, discernimento, sabedoria, para discernirmos os tempos, os modos. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor nessa hora. Fala, Senhor, me abra os olhos. Me abra os olhos. Não me deixe, Senhor, passar desapercebido. Dá-me discernimento, clareza. Abra os meus olhos espirituais. Senhor, nós te clamamos nessa hora. Como igreja pedimos ao Senhor, ó Deus, dá-nos olhos abertos, dá-nos olhos espirituais. Senhor, para que possamos ver as grandezas do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós durante esse ano de 2013. Senhor, para que não percamos a oportunidade, para que possamos enxergar cada oportunidade que o Senhor colocar diante de nós. Ó Deus, abra os olhos espirituais, tira as escamas, tira a cegueira. Senhor, dá-nos colírio espiritual nessa noite, para que possamos, Senhor, ter olhos abertos. Nós proclamamos nessa hora, proclamamos, ó Deus, que os nossos olhos se abrirão, e nós veremos as grandezas que o Senhor tem para nós. Senhor, nos levantamos profeticamente nessa hora e discernimos que esse é o tempo da oportunidade, que esse é o tempo da oportunidade do Senhor sobre nós, e nós não a desprezamos. Nós, nessa hora, Senhor, como igreja, nos posicionamos e pegamos essa oportunidade de maneira profética, nos apropriamos, nós declaramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse ano será o ano da multiplicação. Esse ano vai ser o ano onde o Senhor vai te levantar como líder, como anfitrião, como anjo da guarda. Esse ano vai ser o ano onde o Senhor vai te estabelecer. Esse ano vai ser o ano profético do Senhor sobre a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, nessa hora nós nos apropriamos como igreja, proclamamos pela fé que veremos com os nossos olhos espirituais as grandes coisas que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga aleluia. Erga suas mãos. Erga suas mãos, declara assim: grandes coisas estão por vir, coisas maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir,
obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão